é um assunto questionável ainda, e queria as duas pontas, a mais objetiva e a mais subjetiva. Falar de sentimento, de relações, é um berço ainda. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos lá falar sobre esse assunto, se é polêmico ou não? Bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem. Eu falei aqui, eh, doutora Aline aqui de Descalvado, hã, advogada. Há quanto tempo, Aline? Nossa! Mais de 15 anos. E você trabalha, tem alguma especialidade dentro do direito ou atende no geral? Minha especialização é em direito do trabalho, mas eu atuo muito mais na área de família. Tá. E Priscila, fala um pouquinho do 5 por 1. Desde 2003, lá em 2000, quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu percebia que as pessoas ficavam doentes porque tinha algum problema, assim, de relacionamento. Tinha alguma dor da alma que elas ficavam doentes. Então, eu ia fazer meu procedimento de enfermagem, mas eu parava e escutava. E aí era sempre a mesma história, a vida que não estava dando certo. E aí, às vezes, numa conversa que eu tinha, a pessoa ia e não precisava voltar mais. Às vezes era adolescente com diabetes, às vezes era mulher muito cansada da vida, com filho que dava trabalho, com marido que dava trabalho, e desde aquela época eu já estudava o comportamento humano e a mente. E aí em 2015 eu comecei a estudar o cérebro, e aí eu me apaixonei e não parei mais de estudar e trabalhar como terapeuta integrativa, e entender que nós somos um ser trino, nós não somos só o corpo, nós somos corpo e mente, alma, que é o que observa como nós somos, e o espírito, que é a nossa conexão, que a gente vai acessando as pessoas e tem conexão de como funciona o mundo. E aí eu entendi que quando tem um desses desalinhado, a vida não dá certo. E aí eu comecei a atender mais, aí depois eu entendi que eu estava num relacionamento abusivo, e aí eu fui estudar como funcionava o cérebro, por que que as mulheres e os homens não conseguem sair de um relacionamento abusivo, e aí eu comecei a atuar mais na área de relacionamentos. Daí eu vi que era mudança de mentalidade, quando você muda o que você pensa a respeito das coisas, quando você entende quem é você aqui no mundo, tudo fica mais fácil. Perfeito. Bom, a ideia aqui eu trouxe vocês duas, né, para a gente abordar as questões mais objetivas dentro disso, a doutora Aline vai poder esclarecer, a parte jurídica, mas também falar dos comportamentos, porque eu quis debater isso por causa em função da reportagem que teve no Fantástico, no último domingo, e lá tem casos reais, assim, de pessoas contando o porquê que tem, quais são as cláusulas, e e muitas são emocionais, comportamentais, e eu achei, né, que eu não tenho ponto de vista muito esclarecido sobre isso. Então eu queria começar com a doutora Aline, para a gente, né, saber dessa parte mais objetiva, para você esclarecer, o que é o contrato de namoro e o que ele difere da união estável. Porque até então, se a gente pegar uma geração passada, as pessoas namoravam, ficavam noivos e casavam, né. E hoje, com o tempo, essa questão de morar junto, etcétera, acho que com isso veio a união estável, enfim, você vai poder falar mais sobre isso. E onde entra o contrato de namoro? Sim. O contrato de namoro é um contrato como qualquer outro, como o contrato de compra e venda, o contrato de prestação de serviço, onde se colocam ali as cláusulas, as regras que as duas partes querem seguir, né? Ela é para que não caracterize a união estável. Então, um contrato de namoro é totalmente diferente de uma união estável. No contrato de namoro, fica caracterizado que eles não têm vontade de constituir uma família. É um namoro. Enquanto na união estável, mesmo sem um contrato,
está caracterizado a vontade e desejo de constituir uma família. Às vezes um casal deseja morar junto para ver se o relacionamento dá certo ou não, mas isso não caracteriza uma união estável, né? Estão compartilhando o mesmo local. Então, o contrato de namoro vem para garantir que este relacionamento não é uma união estável, não vem com um desejo de constituição de família, né? E qual o maior objetivo? Garantir o patrimônio. A união estável está igualada a um casamento de comunhão parcial de bens. Um namoro, não tem nenhuma relação de vínculo patrimonial. Então, aí a diferença entre eles é isso. O objetivo é resguardar o patrimônio. Aline, então tem um perfil, eu não sei se você já teve esse tipo de procura, e tem um perfil, porque quando a gente pensa no namoro, a gente poderia pensar também nos adolescentes, nos jovens que às vezes não têm aí um patrimônio constituído. É, como que tem um perfil para isso? De procura? Não existe exatamente um perfil, não. A procura é para casais novos que, de repente, vão estudar fora, vão morar no exterior e, para economizar, resolvem morar juntos. Mas isso não quer dizer que eles querem formar uma família. Eles estão estudando ou foram trabalhar, foram fazer um curso. Então, para que não haja uma confusão, eles se resguardam com esse contrato de namoro. Ou então, casais mais velhos, pessoas que já passaram por um relacionamento, já enfrentaram um divórcio, e aí resolvem esse contrato de namoro, para também não haja confusão no relacionamento. É uma decisão madura, né? Que eles têm que estar cientes dessa decisão, né? E esse contrato pode ter prazo de validade ou não. Então, nada impede que, num casal novo, que esse contrato de namoro se encerre para que vire uma relação, seja o casamento ou uma união estável, assim como um relacionamento mais maduro, né? E não existe um perfil ainda, não consegui identificar. A união estável, essa regra dela, ela vale a partir de quanto tempo que um casal está junto? Não existe Não um tempo existe. definido. Não. Existe a moradia, o compartilhamento, né, de uma vida, mas é com o objetivo de constituir família. Eu acho que é o ponto principal. Né? O objetivo principal, a característica principal de uma união estável é o desejo de constituir família. Priscila, agora no caso da reportagem, os casais que foram entrevistados falaram de questões de comportamento. Então, tem cláusulas do tipo, não pode cortar o cabelo, ah, a pessoa garante que ela vai ficar naquele peso, ou tem que falar eu te amo todos os dias, especificam atividade sexual. Como que fica essa questão num contrato? Como você vê isso? Porque você falou que atende casais, já ajudou casais. Quais são os conflitos emocionais que isso pode gerar? Parece que o ser humano está ficando muito interesseiro, né? Que eles perderam a mão, né? Porque namoro, para que serve o namoro? Para eu ver se você é compatível comigo, se a gente quer ir para o mesmo caminho, e se a gente quiser ir para o mesmo caminho, construir uma família, a gente fica noivo e casa. Só que eles estão pulando a fase. Então, as pessoas estão ficando, porque o Brasil ele é campeão em ansiedade. Então as pessoas não estão se percebendo. Estão querendo preencher o vazio a todo custo, e aí quer preencher o vazio e ao mesmo tempo quer resguardar o patrimônio. Isso não é um namoro. Quando as pessoas me procuram, elas me procuram assim, geralmente mais casais ou namorados que estão há mais tempo, né. Não me procura para falar do relacionamento, eles me procuram para
falar: "Estou cansado, estou numa transição de carreira". Aí eu vou a fundo e dá para perceber que todo o nosso problema aqui no mundo é relacional. Tem problema de relacionamento com a mãe, tem problema de relacionamento com o marido, tem problema de relacionamento com o casal. Então as pessoas não estão se percebendo e estão atropelando tudo. E aí, quando vem para terapia, aí organiza a mente, a pessoa consegue respirar e falar: "Tá, não é isso que eu quero para mim", ou "É isso que eu quero para mim". Porque o Brasil está sendo campeão de ansiedade e está sendo campeão, assim, em várias categorias. Excesso de remédio, é 5º maior país em suicídio, entendeu? E é esse problema de uma competição. A mulher é interesseira, então eu vou namorar, mas ela vai ter que ficar bonita, é um controle. Doutora Aline, como que fica isso na legislação? Pode esse tipo de cláusula comportamentais, porque não beira uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, você Um abuso, né? falar que a pessoa tem que comparecer 5 vezes no dia, ou as questões físicas, como que fica isso? Pensando que o contrato é uma lei entre as partes e que ele é bilateral, ou seja, a vontade dos dois lados, se os dois lados quiserem colocar esse tipo de cláusula no contrato, não existe impedimento. O que tem um impedimento é que, entre as condições de um contrato, existe a licitude, né? Então, quem vai redigir este contrato? Sendo um advogado, sendo um funcionário do cartório, cláusulas que tornam esse objeto ilícito não vão poder ser acrescentados, né? Agora, nada impede de que um casal, o próprio casal, redija o seu contrato e coloque o que quiser, né? De qualquer forma, no futuro, se uma das partes se sentir lesada, vai poder questionar esse contrato depois judicialmente, ou a validade desse contrato, né? Porque para que ele tenha realmente uma validade, né, ou ele tem que ser feito no cartório de registro de notas, ou por um advogado com testemunhas e que depois seja registrado em cartório. Então, esse aspecto comportamental vai ter que ser visto na hora da redação, né? Um advogado ou um outro profissional qualificado vai poder orientar esse casal quanto a isso, né? Mas se eles resolverem fazer e incluir esses termos por conta deles, não tem um impedimento para isso, né? Eu É, atendo muitas mulheres e homens em relacionamentos abusivos. Isso entra como abuso. você Entra você tem essa como visão? abuso. Eu não querer deixar você cortar seu cabelo, eu falar que você tem que falar isso, entra como abuso. Eu achei um pouco essa parte comportamental um pouco exagerada. Se é um casal, se o casal está maduro para isso, com essa questão aí de preservar o patrimônio, e até você falou das pessoas interesseiras, a gente sabe que tem de tudo. Então, de repente, e os jovens hoje, se a gente pegar essa geração Z aí que falam hoje, tem desde adolescentes aos jovens que já têm um patrimônio, assim, financeiro grande, né, principalmente aqui na internet, eles conseguem fazer aí até milhões. Então, olhando por esse lado, acredito até que seja uma questão, né, considerável. Agora, como terapeuta, Priscila, que momento você acha que isso deve ser estabelecido? Se chegasse uma das partes para você e falasse: "Olha, eu quero fazer isso e não sei como, falar isso com a minha namorada ou com o meu namorado", como que você acha que tem que ser isso? Porque eu acho que a comunicação também é o eh, que rege, né, qualquer relacionamento, não só afetivo, mas até, né, acho que a gente fala de empreendedorismo, então, eu acho que a comunicação, a clareza das partes, eu acho que é o mais importante.
Como que você aconselharia uma pessoa que pensa nessa possibilidade, mas não sabe como fazer? É, na terapia eu não dou minha opinião pessoal. Eu sempre entendo o que a parte quer, e eu sempre falo assim: cada um tem uma visão de mundo única. Então precisa estar bem explicado e bem conversado, porque a maneira que eu enxergo o mundo não é a mesma maneira que você enxerga o mundo, não é a mesma maneira que ninguém enxerga o mundo. Porque eu tive vivências diferentes e nós somos indivíduos. Então nós somos seres únicos. Então eu sempre falo, a sua vontade você precisa expressar e falar e perguntar se outra pessoa entendeu. Aí deixa claro assim, olha, pode falar o que você quiser, porque a conversa, a comunicação é muito importante. As pessoas só querem se relacionar na cama hoje em dia, mas não conversa, não compartilha dinheiro, não compartilha nada, só a cama. Tanto que você vê, um tem senha do celular, o outro não pode pegar. Então eu sempre falo: "Olha, o que você quer para você tem que estar claro, tem que ser fiel aos seus princípios e valores e passar para a pessoa. Se não for essa pessoa, vai ser outra, porque ninguém fica sozinho no mundo, a não ser que não queira. Por que que eles estão atropelando? Porque as mulheres vão chegando numa certa idade e vão ficando com medo de ficar sozinha. Já fala: "Não, mas eu preciso ter filho, porque é assim que a sociedade impõe". Então eu sempre falo: o namoro é para você ver se você quer a pessoa. Espera um tempo para beijar, espera um tempo a paixão passar, vai passo a passo e vai conversando. Se você quer pular etapa, tá tudo bem, só que deixa claro para a pessoa e não vai na dependência emocional. Por isso que a gente trata muito a dependência emocional, porque a gente precisa escolher o melhor pra gente. Então vai prestando atenção se é abuso, se a pessoa só te quer como um troféu, porque hoje pode ver, as mulheres têm que ter aquele padrão de beleza, e os homens quer ter a mulher como um troféu e pra dividir as contas. E as mulheres quer ter um homem para chamar de meu e para não ficar sozinha. E vão atropelando as fases. Então eu sempre digo para deixar bem claro, e a comunicação é muito importante em qualquer parte da nossa vida. Tem que ter a comunicação. Prestar Sim. atenção no nosso corpo, né, porque às vezes eu falo assim: "Ah, eu aceito", só que aí eu fico doente, aí vomita, aí tem muita dor de cabeça. Por quê? Porque os seus princípios e os valores tá falando que não quer. Só que por medo a pessoa aceita. Vocês acreditam que tem pessoas, que têm medo de acho que a doutora Aline depois, tem medo de se relacionar por causa da sua questão material? Que nem a Priscila falou da questão do interesse. Então, você acha que tem pessoas que evitam ou que temem se relacionar por causa do seu patrimônio, né, da empresa, do que tem, e perder isso, ou de repente, estar com uma pessoa que tem esse propósito? Porque a gente sabe que tem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o contrato de namoro é justamente para garantir que não haja confusão em relação ao patrimônio. É para resguardar o seu patrimônio, né? Então, foi como você falou no começo. Antes, nós tínhamos uma sociedade que namorava, noivava e casava, era muito claro. Hoje, esse relacionamento não existe, né? Tão definido. Então, o contrato de namoro é justamente para evitar a confusão. Então, se eu tenho um patrimônio e de repente eu estou me relacionando com alguém que não tenha ou que tem mais que eu, o contrato vem para isso, para deixar bem definido quem tem o quê. Mas Você aí acredita é que porque isso vai ganhar força? Desculpa, Priscila, não entendi. eu acho que é porque daí tá pulando fase, porque Olha, quer ter a pessoa para dentro, conhece hoje e já quer ter a pessoa dentro da casa, para lavar, para cozinhar, para passar, não é? sim. É. Não é como eu falei, não é definido hoje, né, o relacionamento. Por isso, o contrato. E o contrato de namoro, na época dos nossos pais, era uma coisa inimaginável, não é mesmo? Porque eles tinham outro tipo de relacionamento.
Então, com a modernidade, a legislação também vai mudando, né? Nós vamos acompanhando os fatos. Tem que ser bem Contrato. E isso É, isso já foi aceito, é legal, né? E assim, você acredita que isso vai crescer? Porque ainda são poucos os casos. sem dúvida. Isso é novo. Eu acho que o primeiro contrato é um contrato normal, como eu falei, é um contrato de compra e venda, um contrato de financiamento, é um contrato que, como qualquer outro contrato, né, de prestação de serviço. E ele vem para garantir ou para demonstrar uma evolução da sociedade no que se refere a relacionamentos. Então, eu acho que vai sim, vai ser crescente esses casos, como você mesmo trouxe essas primeiras informações para a gente, né? E de agora vai aumentar sim. É. Onde fica o glamour, a paixão e o amor nisso? Depois Porque quando a gente não pode fala de reclamar. relacionamento, a gente pensa na parte do sentimento, das emoções, é uma coisa emocional. O mundo está mudando, né? Mas depois não pode reclamar, é por isso que aumentou o feminicídio, é por isso que aumentou os relacionamentos abusivos. Eu tenho cliente homens que têm medo de ir na justiça falar que está sofrendo abuso, eu tenho que ficar encorajando: "Não, eu vou como testemunha para provar que você não é abusivo", né. Por quê? Por causa disso, porque o namoro já é assim, já é o na passou de ser namoro, passou de relacionar por sentimento, e agora é assim, o que você tem a me oferecer e o que eu tenho para te oferecer. Então, às vezes, a mulher, o cara é lá, tá Tá vendo? sozinho, É uma relação de interesses, né? É isso que eu pergunto, aonde tá o sentimento nisso? Porque tem relações que a gente, não sei se no mundo das artístico, assim, acho que muito claro, dá para perceber que é uma relação de interesse, uma relação mas não é só artístico social, não, digamos eu assim. eu pego bastante gente de relacionamento abusivo, porque pulou fase. Não pode pular E você fase. falou a questão da paixão, que tem que esperar a paixão passar. Por que você pensa isso? Você A fala paixão é isso? considerado pela ciência um estado de demência. Você toma decisões impulsivas. Eu Seu já ouvi falar cérebro isso, que é ele não é. com o vício de cocaína, por exemplo, ou de droga, né, você toma Eu mas também não tem um tempo isso então, estabelecido, mas a ciência quando fala de um tempo? fala de 8 meses a 1 ano e meio. Se passou disso, aí já é dependência emocional. Eu fui estudar o cérebro, porque essa parte de abuso, porque eu estava num relacionamento abusivo e eu não conseguia sair. E aí quando eu li que o cérebro é viciado como uma pessoa viciada em cocaína, você chega a ser viciado no que a outra nas migalhas que a outra pessoa te dá de amor, eu falei: "Pronto, vou me sentir uma viciada me tirando da droga", embora eu nunca tenha usado droga nenhuma, minha única droga foi ter um relacionamento abusivo. E aí eu comecei a tirar meu cérebro desse vício, e aí eu consegui sair. Então, hoje em dia, eu já penso muito antes de me relacionar, não porque, ai, a pessoa vai ter interesse no que eu tenho ou vai querer algo de mim. Eu já presto atenção para quê? Para não ser pessoas abusivas, não querer invadir o meu espaço. "Espera aí, estamos indo para o mesmo lugar? Não estamos indo para o mesmo lugar? Beleza". Porque se você for começar um namoro, o que que a pessoa pode te oferecer, é errado. Porque o amor é o que eu tenho de bom que eu posso oferecer e compartilhar com outra pessoa. E aí eu vou namorar uma pessoa que eu tenho medo que pega meus bens. Se eu tenho medo, é porque meu cérebro viu que tem alguma coisa errada, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de última geração. Só que não ensinaram isso, não ensinaram a gente na escola. Principalmente as mulheres que ainda na relação sexual pega o DNA no útero, do útero passa para o cérebro e você acaba modificando o seu funcionamento porque você foi um portal para o DNA da outra pessoa. E aí as pessoas vão trocando de parceiro sem saber. A ciência já vem explicando muitas coisas sobre nós, seres humanos, que as pessoas estão preocupadas só em, ele vai querer meu bem, só com coisas materiais. E nós somos, assim, ó, uma espécie muito interessante de estudar. Mas eu acho que Sobre essa questão que você fala também, são questões emocionais mal resolvidas da pessoa, eu acredito.
Porque se ela tem um medo de perder os bens, não é insegurança da pessoa, digamos. Olha, eu já atendi uma Olha, eu pessoa tenho que essa não. insegurança, então eu quero um contrato. Eu acho, olhando para a visão que a doutora Aline trouxe, é conversa de gente madura, né? Assim, das Então, mas até que partes, até ponto é porque para madura? assinar um contrato as partes têm que estar em comum acordo, então é um papo para gente madura, né? Mas se eu sou madura e você é madura, por que a gente não entende que a gente está num namoro? Acordo, doutora Aline, acordo e contrato, acordo de boca, até se for numa questão de sociedade, aqui que a gente fala de empreendedorismo, acordo e contratos são diferentes? Então, existe o O que o contrato contrato verbal. garante? Existe o contrato verbal. Só que, juridicamente falando, para se provar, você precisa de outras pessoas que ouviram essa conversa, né, esse acordo ou esse contrato verbal, para se fazer valer judicialmente numa disputa judicial, né? Então, mas o verbal também teria a mesma validade do que o escrito, do que o redigido. Mas nessas condições. Bom, se até o redigido, né, ele é questionável judicialmente, imagine a fragilidade de um verbal, né? Do que um Sim, acordo porque antes falado judicial. dessa novidade, o que chega para ambas, tanto no consultório quanto no escritório, com relação a casal e relacionamento, são questões de divórcio, né? E as questões materiais, eu acho. Exato. Sim. Essa parte emocional é a Priscila que é especialista nisso, eu não, né? Mas eu entendo como advogada, trabalhando, atuando num divórcio, existe uma mágoa muito grande, né? Um ressentimento muito grande no final desse relacionamento, seja de união estável, seja de namoro, seja de casamento. Qualquer término é dolorido. E às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Né? Então, às vezes, eu faço o trabalho aqui de ouvinte também. Quando uma das partes vem para falar do divórcio, me conta a história, chora, fica sensibilizado com aquele momento do término. E pessoas reagem de formas diferentes. Um quer se vingar, o outro quer acabar com tudo e nunca mais se olhar. Então, o contrato deixa isso muito claro. Eu não vou poder usar seu patrimônio para te ferir, eu não vou poder te prejudicar financeiramente para te ferir ou te magoar, porque o contrato deixou aquela pessoa resguardada. Entendi. É que para a lei é tudo Pode ser. questionável, não é? Porque a gente vê a Fontinelli, ela assinou que ela não queria herança nenhuma e quando o Marcos Paulo morreu, ela ganhou na justiça que ela tinha direito da herança. Então tudo é questionável na justiça, Tudo é não é? questionável. Sim. Por isso existem as regras, as condições e os princípios de um contrato, né? Então, se o casal faz um contrato entre eles, assina e reconhece e firma, ele é muito mais frágil do que um contrato que você vai até o cartório de registro de notas e faz na frente de um funcionário do cartório. Esse tem muito mais respaldo. Lógico que ele também pode ser questionado judicialmente, mas ele tem muito mais força. Então, essas questões muito específicas do casal, né, mesmo que não sejam regras ilícitas e que possam ser redigidas num contrato como cláusulas, tanto feito pelo cartório também é questionável. Posso fazer uma pergunta? Um financiamento, quando a gente faz um financiamento do veículo e depois acha que aqueles juros não condiz com o que está no mercado. Vai lá e faz uma revisional de contrato, não faz? Uma revisional de juros, mesmo você assinando, sabendo o valor dos juros, sabendo o valor da parcela. É um contrato igual a esse. Eu tive uma cliente que ela tinha uma casa e o namorado foi morar com ela na casa. Aí eu fui pesquisar. Como o pai dela deu para ela a casa, se eles não reformar, ficar com a casa do jeito que ela ganhou do pai, ele tá morando lá. Depois eles ficaram noivos. Ele pode tomar a casa dela? Tipo,
fazer como se tivesse parte. Entra em herança? Como que entra? Não, judicialmente não. Se o pai doou para ela antes desse relacionamento, é dela, porque o regime de união estável é adotado o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, Não, tudo mas que eles era são dela. namorados. Então, eles são namorados, mas eles moram juntos, né? Então, existe aí uma possibilidade, existe uma questão a se discutir se é uma união estável ou um namoro. Nesse caso, o contrato de namoro não ia ajudá-la? Sim, fica mais Então, mas claro. é. Doutora Aline, agora, como que fica a questão, você falou da questão material de patrimônio, como fica a questão de crianças e de filhos nesse sentido? Num contrato de namoro, se acontece um nascimento de um filho Não, entre aí o já casal, constitui família. é isso, porque aí você já constituiu família. Então, esse contrato de namoro perde um pouco sentido, né? Namorados não têm família. Né? Tá. Aí Mas é que começa parece a que tem, caracterizar uma união estável. não tem uma lei também que já fala que se, vamos supor, um homem casa, né, namora e passa a ter uma relação com uma mulher que já tem filho. E aí, dependendo do tempo de convivência com essa criança, se separa, ele já não sei o termo certo, mas considerado um pai, um protetor daquela criança, e aí tem que ter os direitos que seria do pai, se caso se separar. Não tem uma lei nesse sentido ou não? Esse é um assunto que está sendo discutido no novo Código Civil, né? Que ele vai passar por uma reforma, né? E esse é um dos temas que vai ser especificado nesse novo Código Civil. Existe a possibilidade de uma relação afetiva entre os pais e o filho de um dos cônjuges. Já existe, né? Essa relação afetiva. Né? Às vezes, padrastos ou madrastas adotam o filho e a criança passa a ter no seu registro o pai biológico, a mãe biológica, o pai ou a mãe afetiva. Isso existe. E aí, quando existe esse reconhecimento, inclusive judicial, registrado, averbado na certidão de nascimento da criança, vem a obrigação financeira alimentar também, né? Sim. Mas isso tem que ser uma vontade desse pai ou dessa mãe afetivo, né? E a criança. Então não é conhecida judicialmente. Então não é só o namoro que está nas relações que está mexendo aí com a parte da justiça, essa parte jurídica, né? As relações estão. O relacionamento afetivo hoje também traz consequências. O relacionamento afetivo com o filho do seu cônjuge também traz consequências hoje. Não obrigações, assim, sem um respaldo legal, né? Tem que ter a vontade e tem que ter o reconhecimento legal para isso. Eu percebi que esses contratos de namoro ficaram mais fortes depois da Luísa Brunet processar o namorado e querer parte dos bens dele, parece, alguma coisa assim, porque ele era um empresário e só que ele era só namorado. Para ele falava que era só namorado e parece que ele ganhou como só namorado. E ela entrou na justiça e vai recorrendo. Foi quando ela falou que ela apanhou do namorado, que era marido, e aí ele falou que não, que era só namorado. Por isso que eu falo, gente, não dá certo. Não pula etapa. Namoro é namoro, não pula etapa. Espera para dar beijo, espera para ir para a cama. Tá todo mundo carente, porque os pais e as mães estão abandonando as crianças, e aí vão crescendo pessoas carentes, vão pulando etapa e vai dando tudo errado. E as crianças estão vindo, os adolescentes, já você vê aí, adolescente milionário, que já manda nos pais, por quê? Porque é tudo no financeiro, as pessoas estão muito materialistas. Por mais que o adolescente seja milionário, ele tem que respeitar o pai e a mãe como pai e mãe. Por quê? Porque não é só o material que o pai e a mãe dá. O pai e a mãe dá caminho, a mãe dá nutrição, a mãe dá amor.
a mãe dá sequência, o pai empurra para a vida, o pai provê, o pai protege. E até os 24 anos, o cérebro está em formação. E aí fica pulando etapa, ou então as pessoas que não deram certo não foram para a terapia e fica tudo carente, com 45 anos, ou chega lá nos 38 já começa. Eu quero ter filho porque já estou no limite, tem que respirar, não pular a etapa, porque vai dar errado. O contrato não Quando dá você certo. fala assim, parece que teria que retroceder, porque se a gente Não é for retroceder. considerar hoje, isso já não existe mais. Mas Não é que não retroceder. existe, mas mudou muito, né? Mas não estamos ganhando no feminicídio? A gente viu ali a moça que matou, que deu o bolo pro o brigadeirão, era psicóloga. Sim. O mundo perdeu a mão, entendeu? Então nós não vamos retroceder, nós vamos continuar no que estava dando certo. Beber água não dá certo? Água pura? Para que nós vamos encher um monte de coisa dentro da água se só beber água pura, potável, dá certo? É a mesma coisa. Para que a gente vai pular o namoro se a gente sabe que existe pessoas com transtorno de personalidade, se a gente sabe que existe pessoas abusivas, pessoas estelionatárias, e na primeira vista são pessoas charmosas, são pessoas sedutoras, que você só vai conseguir ver quem é a pessoa 6 semanas depois. E aí, se na primeira semana você já está transando com a pessoa, teu cérebro já está em estado de paixão, de euforia, não vai nem conseguir saber se a pessoa é boa para você ou não. Não é retroceder, é continuar no que está dando certo. Porque não está dando certo. A gente é campeão de ansiedade. O que está dando certo? Não está dando certo. Doutora Aline, pensando na questão de carreira, com base no que a Priscila falou, você acha que a carreira da advocacia ainda é necessária? Muito, ainda é uma carreira, pensando nos jovens que talvez possam assistir, você acha que ela ainda é uma carreira promissora e necessária da forma que a gente está vivendo nesse mundo? Eu acredito que sim. Né? O acesso à justiça na maioria, só feito através de um advogado, né? Com algumas exceções, no juizado especial e na vara do trabalho, mas até certo ponto. A partir de um momento, o advogado é imprescindível ali. E como o contrato de namoro é uma coisa nova, eu acredito que a profissão do advogado, profissional do direito, terá outras coisas novas aí a aprender e a implementar. Você acha que isso, para os advogados, é um serviço que vai chegar, tanto para fazer como para desfazer? Porque o casamento tem isso, tem, né, o casamento ou a união estável, é um serviço que chega para se fazer, sim, mas também para se desfazer. Sim. E no seu caso, o que chega para você são, acho que mais casados mesmo já, ou que moram juntos. Você acha que isso vai mudar para os terapeutas, os psicólogos, né, quem trabalha aí com a saúde mental? Eu acho que as pessoas, graças a Deus, estão acordando mais e estão entendendo que hoje em dia a gente já sabe que quando o pai e a mãe desempenham bem o papel, a criança cresce de uma forma que ela não vai precisar de terapia, porque ela está com as necessidades básicas dela atendida. Então ela só precisa de mentoria para ir cada vez avançando mais. De terapia, não. Mas para quem vem, assim, para trás, de uns 2 anos para trás, e os pais não desenvolvem, não aprendem a lidar com as crianças, porque a gente já vê que tem muitos pais que sabem lidar. Você vê a Thaís Fersosa. Ela coloca os filhos na frente do espelho e fala: olha como você é linda, fala para você como você é linda. É uma técnica que a gente faz na terapia para desenvolver quem somos nós, para você entender quem é você, a sua identidade. Quem te dá identidade é o seu pai. E quem faz você enxergar e permanecer a sua identidade é a sua mãe. Então, antes eles estavam trabalhando naquela correria, e era educação à base de tapa. Por isso que a gente
precisa muito de terapia. Só que se os pais fizerem a função hoje em dia, as crianças vêm na pegada de que precisa só de mentoria. Não precisa de ressignificar alguma coisa da função do vazio no peito. Não vem com vazio no peito, se o pai e a mãe fizer bem a função. Só que se continuar com essa história de já contrato de namoro, já aí casa, já separa, porque não, já casou de qualquer jeito, o filho já veio de qualquer jeito, e nesse pulando fases, aí sim, aí vai precisar cada vez mais de terapia, de psicólogos consertando os transtornos. Por quê? Porque tá todo mundo muito carente. Se pular etapa, vai de mal a pior, porque nós somos campeão em várias coisas de doenças emocionais. Então, a questão de suicídio, por essa questão de relacionamentos, também é grande, né? Já prova a fragilidade com relação a isso. Mas é por falta da função pai e mãe. Doutora Aline, que recomendações você daria para os casais que estão em dúvida ou, de repente, está acessando isso agora? É preciso do advogado para isso? O que um profissional garante nesse caso? Eu acho que esse casal deve procurar um advogado para orientação legal do que pode ou não ser colocado nesse contrato e um terapeuta para resolver essas questões emocionais do casal, porque o advogado não tem um amparo ou não tem como ajudar esse casal nesses detalhes. Então, eu acho que primeiro é ter a maturidade, conversar com quem possa ajudá-los nessa questão para tomar uma decisão madura e depois procurar um advogado para resolver as questões legais. E no seu caso, Priscila, que recomendações você daria para um relacionamento saudável, um namoro saudável, independente ou não de contrato? O que você considera que tem que ser com base aí nos casais que você atende, nas pessoas? Quando você se conhece, você sabe escolher a pessoa certa para você, porque nós atraímos nossos parceiros como a chave e a fechadura. Por algum motivo a gente atraiu aquela pessoa. Eu penso assim, ó, se você quer resguardar seu bem e a moça ou o homem não, então vamos fazer um contrato para provar que eu não estou interesseira, que o homem não está interessado no financeiro ou a mulher não está interessada no financeiro. Mas eu ficaria com o pé atrás, porque já me viu como interesseira. Então eu sempre falo, façam terapia para se conhecer, para entender quem é você, para atrair a pessoa que você se coloca naquele fluxo de energia, porque a chave é a fechadura. A pessoa abusiva, ela vai atrair alguém que é permissiva. E aí limpa em você essa permissividade que você não vai mais atrair pessoa abusiva. A pessoa interesseira vai atrair aquele que é materialista também. E a pessoa materialista vai atrair aquele que é interesseiro. Um caso que aconteceu aqui em Pernambuco. A moça conheceu um cara num barzinho, e é barzinho fino, a moça era empresária. Ele falou que também era empresário, estava bem vestido, só que ele tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação, e ela não prestou atenção. E ela levou para casa dela, assim, na primeira semana não, mas na segunda eles se falavam todo dia, aí se viram de novo no barzinho, aí ela levou para casa dela, e 2 meses depois ele matou ela. Entendeu? Então, roupa, qualquer pessoa faz um trabalho aí, vai lá e compra uma roupa cara, de marca, e vai nos lugares mais finos. Tem que prestar atenção em quem é a pessoa que você coloca para sua vida. É prestar atenção em como você é, porque as pessoas têm mania de não se cuidar e querer uma pessoa que se cuida, uma pessoa boa. Vai atrair pessoa errada. Então, a pessoa tem que se cuidar, tem que se entender, e não prestar atenção, não, porque tá em lugar fino, porque tem roupa, porque usa coisa de grife. É tudo materialista. O namoro, você tem que olhar nos detalhes. É os detalhes que você encontra a pessoa boa para você. E com 6 semanas, ninguém consegue fingir. É um assunto questionável ainda. Mas, assim, deu para
para a gente chegar num consenso que, olhando o lado jurídico, aqui trazido pela doutora Aline, é conversa de gente madura, né, de pessoas que estão esclarecidas, talvez, né, bem resolvidos, só querem se curtir, e se as partes têm acordo, tá tudo bem. Por outro lado, a Priscila já traz a questão que as pessoas são muito carentes e ainda tem adultos muito infantilizados, com problemas emocionais e que não estão prontos para se relacionar. Por isso que eu É que o sabia que seu relacionamento serviço é discutível e queria as duas pontas, a mais objetiva e a mais subjetiva. Falar de sentimento, de relações, é um berço ainda muito, muito complicado, né? Mas o relacionamento é o que faz a gente crescer, não é? O relacionamento é que faz a gente evoluir. Tem que se relacionar, mas tem que prestar atenção. Se eu estou me relacionando com uma pessoa que é diferente de mim, o que está errado? Porque não adianta falar que os opostos se atraem. Se a pessoa gosta de barzinho e a outra gosta de trabalhar e de assistir filme, vão se dar bem? Nem o contrato vai resolver, né, Priscila? Vai. Nem o contrato vai resolver, nem assinando. Vai te dar mais serviço, doutora Aline. Não, mas eu acho que o direito ele tem inúmeros campos. E são detalhes que o advogado sabe que pode instruir as pessoas, mas é que o Acho porque as pessoas mudam de ideia também. A gente não pode negar que, vamos supor, se você considerar 5 anos de relacionamento, pegando um jovem, é claro que as pessoas mudam. A gente muda sempre o tempo todo, né? Dependendo das circunstâncias, do que a gente está fazendo, que fase que está. As pessoas mudam, até os casais, até os casados, todo mundo muda. Então, mudar de opinião não é errado. Mas Então fica uma questão meio em cima do muro. o casamento não é dos dois para ser um só. O dinheiro Fala, não é Priscila. do casal, o dinheiro não é do casal, não é os dois evoluir. Se a pessoa já vem com bem e fala assim: "Eu não vou querer dividir o meu bem com você", o que que eles estão querendo dividir então como no futuro matrimônio? Então deixa claro que é só curtição, aí eu acho que é válido o contrato. "Olha, eu vou ficar eternamente curtindo com você". Porque o casamento Eu já morei em é os república, tudo bem que era uma república, quando eu fiz faculdade, só de meninas, né, era feminina, mas a gente dividia o aluguel, as contas da casa e cada um pagava a sua comida, as suas bebidas. Sendo um casal, né, que nesse caso vai só dividir as contas e cada um paga o seu, cada um tem o seu cartão, também aí é uma república, não é um relacionamento. O que é o relacionamento? É só dormir junto, morar junto? Por isso que eu acho que essa questão do sentimento que esse comportamento é muito questionável isso. Não sei se está tão estabelecido isso. Bom, eu queria saber, né, se vocês têm algumas considerações finais para a gente falar, porque eu acho que a gente chegou num consenso. O que vocês acham? Eu não sei se não, no equilíbrio de visões, né? Uma visão objetiva, uma outra, Até mais porque uma comportamental. tem que ter um equilíbrio, né? Entre o emocional e o legal, não é? Sim. Quando você fala não pula etapas e usa um namoro, é um namoro à moda antiga. É isso que você está querendo Olha, dizer. se quiser, eu assim, eu namoraria a moda antiga, entendeu? Mas a pessoa quer pular, assim, quer se relacionar sexualmente com o namorado, tudo bem, mas espera um tempo para não mudar, porque assim, quando tem o ato sexual, acaba sendo a paixão, esquecendo de enxergar a razão, você fica só na emoção. Durante 8 meses até 1 ano e meio, você fica mais na emoção. Tudo é maravilhoso, a pessoa não faz nada de errado. Quando acaba a paixão, aí você fala: "Ah, mas não é bem assim, isso me irrita, aquilo me irrita, aquilo me irrita". E aí a pessoa não consegue sair, porque quer mostrar nas redes sociais que tá bem.
entendeu? Mas por trás, ó, não, eu não quero, não sei o que que eu faço. Então vai com calma no namoro, vai com calma, vai conhecendo, vai vendo que é legal, espera um tempo, não vai direto. Sim. Doutora Aline, você acha que mesmo com assim, com a internet, que hoje tem mais acesso à informação, né, ela falou, juridicamente as pessoas estão atrasadas. Você acha que ainda não esse acesso está distante para as pessoas? Do que é direito, do que não é? Na internet facilitou, né, aproximou as pessoas da lei, mas também traz muita informação duvidosa, que a pessoa acredita, acho que em qualquer área, né, Priscila? É. Então, ajuda e atrapalha, né. Muita gente vem mim, vem até o escritório e fala: "Mas eu vi isso, mas você tem que ouvir isso, porque acontece dessa forma". Por quê? Porque viu na internet. E é difícil você falar que não é assim, né. Então, ajuda, aproximou e as pessoas ficaram mais conscientes, mas também elas Tem que recebem saber muita informação. o que procura de informação, né. Exato. Espero que a gente ajude aí o pessoal a criar um ponto de vista sobre essa questão, Também. né. Não, não vamos lá, Flávia. Boa noite para você. É, Obrigada. boa noite, Tá, obrigada. boa